Muito bem, pessoal, voltamos com nossas videoaulas de Photoshop, videoaulas do professor Neri Neitsky, tá? Grande mestre, meu irmão, comigo, Cid, tá? Olha só, nesta aula de Photoshop, nós vamos aprender então a cortar cabelo, tirar, enfim, separar a imagem, né, com o plano de fundo. Esse modo aqui não serve apenas para cabelo, serve também para outros modos, tá? Qualquer coisa que você queira cortar, enfim, que seja dificultado, né, pelo próprio tom de fundo. Na verdade, é muito fácil, né, eu colocar aqui uma imagem com fundo branco. Para cortar, fica muito fácil. E existem vários tutoriais aí para cortar com fundo branco, né? Que fica fácil até porque é um fundo sólido, de uma cor só. Você pode cortar usando a borracha mágica, você pode cortar por canais, né? Aqui pelos channels, pelos canais de cor, onde geralmente se separa pelo tom azul, né? Que é um tom mais escuro, tal. Se você for recortar por esse modo, você vai ver, né? E também existem filtros, né? Para recortar cabelo aí que você pode baixar e instalar no teu Photoshop, que é o Keynote, né? Só que assim, ó, todos esses modos, eles sempre ficam uma sombrinha branca no seu cabelo. Como eu disse, se o fundo é branco, ele vai esconder, né? Só que assim, ó, eu já peguei uma imagem aqui que tem um cabelo difícil de recortar e que tem um fundo aqui, um fundo degradê. Nós temos vários tons de cores nesse fundo. Sem contar, né, pessoal, que quando você vai produzir uma fotografia, essas capas de revista que vocês veem, quando você produz uma fotografia onde você já pensa em colocar uma imagem atrás, você já vai fotografar, né, justamente com um fundo que seja fácil de recortar. Mas e se você quiser então pegar qualquer foto, né, esse aqui é o melhor modo que a gente vai ver agora, que é justamente você recortar, né, usando aqui, olha, o Quick Selection, ferramenta de seleção, né, que é a nossa varinha aqui, ó. Nós temos a nossa varinha mágica, né, e nós temos simplesmente o nosso Quick Selection. Então assim, ó, antes eu venho aqui no pincel, determino um tamanho para o pincel. Geralmente você vai usar esse pincel aqui, ó, com a borda lisa, não com a borda com soft, né, com suavização, tá? O fade que a gente chama, né? Vamos colocar então aqui um tamanho de 60. Pode ser 60, não, um pouquinho maior, 70. Claro, tudo varia de acordo com o tamanho da imagem que você tem aqui atrás, a resolução dela, né? Feito isso, eu vou simplesmente aqui, ó, vou clicar, vou arrastar, opa, perdão, volto aqui pro Quick Selection. Você vai, ó, criar uma seleção aqui. Não tenho nenhuma tecla do mouse pressionada, porque eu já tenho aqui em cima o maisinho aparecendo. E agora eu vou selecionar aqui. Feito isso, vamos inverter a seleção, selecionar, inverter, inverse, ou Shift Ctrl I, ou Ctrl Shift I, enfim, né? Invertemos a seleção, temos somente agora o objeto. E vou aqui, ó, refinar pincel, né? Refine Edge. Muito bem. Entrando aqui, vejam que eu já coloquei uma imagem de fundo aqui, ó, justamente para aparecer como está ficando o meu recorte, tá? Onde eu passei aqui o pincel, né? Meio tosco assim, ele já cortou. Agora aqui nós vamos fazer os nossos ajustes. Modo de visualização, View Mode. Aqui você pode escolher então On Layer, né? Que é justamente ele vai visualizar com as camadas que você tem aqui. Você pode deixar a imagem original, preto e branco, só no preto ou modo máscara, né? Que é aquele modo que alguns gostam de usar, enfim, que é o modo máscara, que onde ficar vermelho aqui, ó, porque vai ficar cortadinho ou não. Como nós já temos a imagem atrás, é aqui que você quer, eu prefiro deixar esse modo aqui, mas enfim, é da sua preferência, tá? Feito isso, é o seguinte, ó, aqui nós temos algumas opções a fazer. Se você pode aumentar o raio, ó, do pincel, né? Smart Radius. Pode ver que ele ficou muito suave
aqui, né, que inclusive ele invade o cabelo. Se você deixar zero aqui, ele fica uma borda mais dura, né? O ideal aqui é que você deixe um pouquinho, né? Nem muito dura, nem muito suave. Ajuste de pincel. Então nós temos aqui o fade, né? Muito fade, pouco fade, né? Ó. Então aqui você pode deixar normal. Olha só o cabelo, tá vendo? Olha o cabelinho como é que fica, ó. Olha só. Ele invade, né? Muito contraste. Olha como é que ficou a borda, totalmente dura, pouco contraste, né? O ideal aqui, ó, na verdade, que você vai aumentar um pouquinho aqui é justamente essa primeira ferramenta, tá? E esse shift aqui, edge, você deixa um pouquinho negativo, não muito, tá? Que se você deixar duro demais, olha lá, ó, fica uma borda grossa, parece que você cortou a facão, né? Se você deixar muito negativo, ó, ele acaba invadindo o cabelo e cortando mais do que deve, olha a sua borda como é que fica aqui. Então deixa um pouquinho negativo aqui e fica um softzinho, tá? Feito isso, agora eu pego o pincel e você vai pincelando aqui, ó, a margem do seu cabelo, né? Ó, justamente com aquele tamanho de pincel que nós usamos antes, né? E aqui nós vamos pintando, ó, passando o nosso pincel. Aqui eu acho que eu cortei demais, vamos dar um Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z, né? Como ele demorou um pouquinho, eu acabei pintando demais aqui, então deixa eu cancelar e vamos entrar aqui de novo, tá? Isto. Deixamos assim. Um detalhe importante que a gente já pode ativar aqui, pessoal, é você descontaminar as cores, ó. Você ativa o descontaminar cores, deixa 100%, porque na hora que você for apagar, né? Ó, aqui aparece que está trabalhando, ó. É isso que eu não esperei antes, ó. Tá vendo? Pode aumentar um pouquinho mais o raio se você quiser, de alcance, né? Olha só. Tá vendo como ficou? Muito soft. Deixamos normal. Ó. E você então vai fazendo os acabamentos, né? Então aqui, aqui, olha só. Né? Aí está. Muito bem, então é tudo mão, né, pessoal? Tudo é mão. A sua mão você vai pincelando aqui, ó. Tanto é que sem eu descontaminar as cores, olha como é que fica, né? Fica aquela borda ali igual. Então você manda descontaminar cores, ativa 100%. Claro, né? Tudo depende também da imagem que você tem de fundo, o tipo de cabelo, o tom do cabelo que você está usando, tá? E sempre aquela preferência, né? Se você, digamos, tem uma imagem com cabelo escuro, o fundo escuro vai ser muito difícil para você cortar. Então sempre tem preferência para imagens assim. Fundo claro, cabelo escuro. Cabelo claro, fundo mais escuro. Para ele poder separar, senão ele acaba confundindo, né? Ele acha que tudo é cabelo ou tudo é fundo. Feito isso aqui, eu tenho a opção de saída, output para, saída para, né? Somente nova camada ou nova camada em nova camada de máscara. Essa aqui é a opção mais usada, eu dou um OK. Olha só, a imagem original é mantida e ele cria uma nova camada aqui, ó, justamente com a máscara, né, que ele usou para cortar. Olha só, tanto é que a original continua aqui. Aí está. Então, ó, veja que ele ficou bom, ficou muito bom mesmo, né? Inclusive quando você corta com os canais, uma com a borracha aqui, às vezes fica uma sombrinha branca. Para você tirar essa sombrinha branca, se o fundo for branco, também é muito simples, né? Você pode ver aqui assim, ó, em camada, matching,
Olha só, remove white matte. Você entra aqui, o que tiver de branco aqui sobrando, na imagem ele tira. Como aqui nós não temos branco, porque nós não tínhamos fundo branco e não ficou aquela rebarba, que a gente chama aquela sobrinha, ficou bom. Aqui faltou uma pinceladinha aqui, ó. Mas aí, ó, ficou bacana, né? Para você então tá fazendo a sua composição. Olha só, né? Pode fazer teste aí com todas essas opções de recorte, tanto os canais como a borracha mágica aqui, que você pode justamente selecionar a cor que você quer apagar, né? Como o filtro, então, que eu disse para vocês, ali o Knockout Coat. A melhor opção é este modo aqui, você usando o Quick Selection Tool, tá? Então, muito simples, né? Basta praticar, faça composições aí, pratica com outro tipo de cabelo. Você pode ver que não é só fundo branco que você pode recortar. Usando esse modo aqui é muito bom mesmo. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado dessa videoaula aqui, tá? Comigo, Cid, as videoaulas do professor Neri Neitsky, né? Visite nosso site www.informaticom.com.br. Lá você vai encontrar aí mais de 4.500 videoaulas, né? Videoaulas fantásticas para você aprender. Ok? Grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.